que é a individualização da pessoa natural? Atributos da personalidade: nome, estado, domicílio. É a designação ou sinal exterior que individualiza e identifica a pessoa no seio da família e da sociedade. É imutável, salvo exceções. Provém do latim status, empregada pelos romanos para designar os vários predicados integrantes da personalidade. Domicílio é a sede jurídica da pessoa, onde se presume que ela esteja presente para os efeitos de direito onde exerce a prática habitualmente dos seus atos e negócios jurídicos. Pode ser um domicílio residencial ou profissional. E os elementos do nome? Prenome é o nome próprio de cada pessoa que serve para distinguir membros da mesma família. Pode ser simples ou composto. O sobrenome, sinal que identifica a procedência familiar da pessoa. Agnome, elemento secundário do nome que serve para identificar o indivíduo distinguindo de outro membro da sua família. Exemplo, neto, filho, júnior, sobrinho. E a partícula, elementos que ligam outros. Exemplo, dá, do, das, dois. E a imutabilidade do nome, gente? Isso existe? Em regra, o nome não pode ser alterado. Contudo, há exceções, pelas quais é possível fazer a alteração do nome. LRP, ou seja, a Lei dos Registros Públicos e o Código Civil, diz o seguinte nos casos, por exemplo, de transexual: pessoas que alteram seu sexo primitivo mediante intervenção jurídica. Ou reconhecimento de filho. O reconhecimento pode ser por livre vontade ou compulsoriamente, ou seja, instituído pelo juiz por meio de provas. Na adoção, há a obrigatoriedade da retirada do sobrenome do adotado. Nome vexatório, por exemplo, são nomes extremamente ridículos que podem causar constrangimento ao indivíduo. No caso da separação ou do divórcio, o indivíduo pode tirar o sobrenome do cônjuge se tiver interesse. Erro gráfico, uma grafia incorreta. Tradução de nome, estrangeiro, se o nome possui uma pronúncia difícil. Com a maioridade, pode-se alterar o nome ao completar 18 anos mais um dia, ou por motivação judicial após completar 19 anos. E no casamento? Acréscimo facultativo do sobrenome do cônjuge. Alteração do nome por fundada coação ou ameaça, ou seja, para aquelas pessoas que se encontram nos programas de proteção à testemunha. Indivíduo homônimo, quando há uma mesma grafia do nome e por isso existe a possibilidade de acrescentar outro nome para diferenciar. Observação, galera: codinome é um apelido reconhecido. Pode ser inserido depois do prenome ou até mesmo substituído. Pode ser um pseudônimo, um heterônimo ou alcunha, algo com uma conotação negativa. E o nome familiar? Indica a situação do indivíduo na família, em relação ao matrimônio, solteiro, casado, divorciado, viúvo ou separado judicialmente. E ao parentesco por consanguinidade, pai, filho, irmão, ou por afinidade, cunhado, sogro, genro. E o político? Designa a posição do indivíduo na sociedade política, podendo ser nacional, nato ou naturalizado, estrangeiro ou até mesmo apátrida. Vamos ao domicílio, galera. É possível ter mais de um domicílio? Sim, contanto que o indivíduo resida nos mesmos alternadamente. O domicílio civil, 2 requisitos: objetivo ou material. A residência é um requisito subjetivo ou psíquico. Ânimo de permanecer, ânimos manenge ou ânimo definitivo, ânimos definitivos, como diz aí no latim, né? Espécies de domicílio, ele pode ser voluntário. O geral é aquele que depende da vontade exclusiva do interessado. Qualquer pessoa não sujeita a domicílio necessário tem a liberdade de estabelecer o local em que pretende instalar a sua residência, com ânimo definitivo, bem como de mudá-lo, quando lhe convier, segundo o artigo 74 do Código Civil. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, pode ser geral, escolhido livremente,
ou especial, fixado com base no contrato, sendo denominado, conforme o caso, o foro contratual ou de eleição entre as partes. Observação: é necessário notificar a mudança de domicílio, mesmo que ao demonstrar comportamento de quem já está realizando a mudança, a notificação já esteja feita. O necessário ou legal. O necessário ou legal é aquele domicílio que está previsto na lei em detrimento da condição ou situação de certas pessoas. Quais são elas? O militar, lugar onde servir, sendo na Marinha ou Aeronáutica, ou sede do comando em que estiver subordinado. O preso, por exemplo, lugar onde cumpre sentença. Contudo, se não tiver sentença transitada em julgado, seu domicílio será voluntário. O marítimo, o lugar onde o navio estiver matriculado. Servidor público, lugar onde ele exerce a sua função. E o incapaz, o do representante ou assistente. Agora vamos aos direitos da personalidade, pessoal. São direitos subjetivos, imprescritíveis, intransmissíveis e inalienáveis. Essa é a regra da pessoa humana, em que, em alguns casos, da pessoa jurídica. São direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, sua integridade física, sua integridade intelectual, a sua integridade moral, segundo Maria Helena Diniz. O artigo 11 ao 21 do Código Civil, mais os artigos 1º ao 5º da Constituição Federal, trata exatamente sobre os direitos da personalidade. E eles podem ser tripartidos, ou seja, a integridade física, a integridade moral e a integridade intelectual. Na vida, o Estado tenta lesar sempre pela vida, portanto, não permite o suicídio. Porém, em caso de tentativa, não ocorre pena legal contra aquele que tentou. Apenas em caso de induzimento ou instigação e auxílio de terceiros. Direitos aos alimentos, caso dos filhos ou cônjuge em ação de alimentos. Tutela sobre o próprio corpo, estando este vivo ou morto. É referente à doação do corpo humano. São bens que não podem ser comercializados, apenas doados após a morte. Ou seja, é preciso ser disponibilizado de forma gratuita, contanto que seja declarado por escrito que a doação será para fins benéficos, como ciência e altruísmo. Em casos em que a pessoa está viva, pode-se doar apenas órgãos duplos ou células que se reproduzem. Sendo assim, não pode-se doar qualquer membro. A honra, recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, identidade pessoal, familiar e social, liberdade de pensamento, autoria científica, artística e literária. São bens tutelados pelo Código Civil e pela Constituição Federal. Observação: quem violar esses decretos terá como solução a reparação de danos, ou seja, a indenização, material ou moral. Características do direito da personalidade: inalienabilidade, imprescritibilidade, oponibilidade, erga omnes. Os direitos da personalidade são irrenunciáveis, não podendo o seu titular deles dispor ao mesmo voluntariamente ao seu exercício, por razões de ordem pública e de segurança jurídica individual social. O fato de o titular permitir a exploração econômica de aspectos personalíssimos que não comprometam a vida ou a saúde dele, não fere a ideia de irrenunciabilidade. Os direitos da personalidade são vitalícios e perduram até a morte do seu respectivo titular. Há alguns direitos personalíssimos, contudo, que ultrapassam a própria existência física da pessoa. Exemplo: direito moral do autor, direito à imagem, direito à honra. Os direitos da personalidade podem ser defendidos contra qualquer pessoa, devendo a coletividade respeitá-los e o Estado assegurá-los. São direitos subjetivos absolutos, oponíveis erga omnes, ou seja, para terceiros. Pessoal, no artigo 12, nós temos uma cláusula geral de tutela, que são direitos ilimitados da pessoa.
Os artigos 13 ao 15 falam sobre proteção à integridade física. Nos artigos 16 ao 19 do Código Civil, fala sobre o nome. No artigo 20, fala sobre a honra e a imagem, a face, o corpo, voz, status. E tem uma exceção com relação a isso, sobre as pessoas famosas, né? Nós já temos várias jurisprudências aí nesse sentido, né? O artigo 21 do Código Civil fala sobre a proteção à privacidade. É inviolável a intimidade correspondente à casa da pessoa humana, exceto em casos de flagrante delito, eminente, próximo, desastre na ocasião ou mandato judicial.